Edilson está revoltado ali, porque no caminho dele do camarim até aqui o estúdio do terceiro tempo, o São Paulo perdeu. E ele tá desacreditado, ele tava achando que tinha terminado em 0x0. Frango do vô? Que frango do vô? Você tava vendo o jogo Tava 0x0? Ele não viu, não. Você tá ouvindo o Milton falar aí, né? Ele falou o frango do vô. Falei, o Milton tá de sacanagem, né? Não, Tomou frango. pior que não. Frango não, foi E um um galinheiro. goleirão, hein? Não é um leão, mas é um goleirão. Foi um frango não, foi um galinheiro. É. Vamos à TV. Professor Leão, você que conhece um pouquinho desse negócio de ser goleiro, entendeu? Ao contrário do Denilson Show, o William Capita também era bom. O Denilson Show foi um grande paraquedista. O árbitro cai, ó, e aí? E aí falhou. Eu acho que não foi um frango, foi uma falha. Porque a bola foi veloz, teve um toque no chão, mas ele estava deitado antes da necessidade. Então a bola passou por cima dele. Mas a queda do árbitro, ele não chamou atenção, não desviou a atenção do pessoal. Vamos ver com calma, Lilião, ó. Ó, o juiz. Não, ele não tem nada, só... Não, mas o jogador do São Paulo não chegou no cara que chutou, porque o goleiro, o árbitro estava no chão. O goleiro do São Paulo também estava com o braço, não esticou o braço total, ele não acreditou que isso ia acontecer. Isso aí tem que acreditar no problema, porque ele vai existir. Olha lá. Eu fiquei pensando isso também. Será que o Volpe estava olhando o árbitro caído no chão, perdeu o foco, sei lá? Tava vendo o jogo até agora. Até agora eu tava vendo o jogo. Mas daí, você tá que me pouco chamou, ligando pro São o que me Paulo. chama atenção, assim, vocês que viram o jogo até o final, o menino que entrou no segundo tempo, que é me fugiu o nome dele aqui agora, que tá na disputa da bola ali, no lugar que teoricamente seria do Daniel Alves, para disputar essa bola de cabeça, e ele perde. E aí tem a jogada individual, enfim, o que o Milton citou aí do escorregão do árbitro e a falha do Volpe. Mas esse chutão do goleiro nessa disputa de bola, teoricamente é o Daniel Alves que tem que estar nessa disputa aí, ou propriamente um zagueiro, e tá o garoto que entrou no segundo tempo. Não sei se teve um erro de posicionamento aí na saída de bola do Atlético Paranaense, mas é mais uma derrota vexatória, porque mais um jogo, pelo menos... O erro aí foi do árbitro, pelo menos na minha opinião, corta-luz ali, pô. Foi mais um jogo ruim do São Paulo, na minha opinião. Mais um jogo ruim. Mais um. Não, mas sem brincadeira, o William Capita vai opinar, o Edilson Pimentinha, porque esse cara não é capetinha, ele é uma pimenta, ele é contra tudo. O árbitro, seu Leão, ele desviou a atenção desse aqui, ó, esse jogador aqui que tá chegando lá, ó, no 10. Qual é? Quem é ele? Daniel O Daniel Alves. O Daniel Alves, se o árbitro não tá fazendo a corta-luz, ele tinha chegado, ele ia prensar a bola ali. O Daniel é o único lateral que joga de 10. Agora, tem uma coisa, ele já tem experiência suficiente, você que ficou olhando pro árbitro. Porque o atleta tem que olhar pra bola e não pro árbitro. Então não tem conversa, não. Mas não atrapalhou ele ali? O que você acha, Capeta? Não, eu acho que não atrapalhou, não. O São Paulo estava empatando o jogo, o resultado já era ruim pro São Paulo esse empate, né? E aí, num chutão ali do goleiro do Atlético, o jogador do São Paulo não conseguiu ganhar a dividida. E aí sobrou pro Cirino ali, ó, mas foi uma falha. Isso aí não acontece sempre, né? Não acontece toda hora. Ele falhou no... Assim, a bola eu achei que foi fácil. Então, quando vai fácil, você tem um descuido, né, Léo? Você desconcentra, né? Mas em final de jogo, né? E ele tá pegando bem, né? Tá jogando bem o Volpe. Mas você vê, essas duas derrotas dentro de casa... Quinta pro Fluminense hoje. Deixou de ser acidente. Está se tornando normalidade. Quando isso acontece, alguma outra zebra vai acontecer. Mas, por enquanto, ainda na tabela, a gente não vê o São Paulo tão prejudicado. Ele continua em quinto lugar, não perdeu posição. Eu diria que foi pior para o Corinthians, que saiu do G7, porque o Atlético Paranaense subiu na posição. Mas moralmente abala. E o São Paulo vai jogar muito fora de casa agora. Leão, agora vamos mudar o braço da viola aqui com o William Capita também. Então, vocês já isentaram aí no árbitro caindo sem querer ali, não prejudicou o Daniel Alves. Mas e o goleiro? O goleiro desconcentrou lá, ó. O juiz estava tampando a visão dele ali. Não estava tampando, não. O seu óculos que não está legal. O goleiro, ele foi na bola, meu. Se ele não tivesse visto a bola, ele ficaria no meio do gol. Ele caiu para a bola apenas, estava com o braço mais fechado do que deveria. E você vê que antes de a bola chegar lá, ó, ele já está no chão, olha lá. O famoso bracinho de jacaré, né? Mais ou menos isso. Ele caiu, ele não soltou. O bracinho de jacaré que o braço não estica. Ô, Thiago, mostra o bracinho do Capetinha, vamos ver. Como é que é? De jacaré, a gente fala... motorista de Kombi. Fala, como é que é? Motorista de Kombi. Pega assim, aí a bola passa. Dá a impressão que ele vai querer fazer a defesa não o Horácio segurando a bola. E aí ele não consegue fazer esse movimento corretamente.
porque se não tivesse, como o Leão sabe mais que todos nós aqui, ele iria com o braço esticado, né? Ele tenta encaixar a bola Tinha que empurrar a bola. né? Eu vou aproveitar, então, para jogar para a galera de casa, que já sabe que a gente está em todas as redes sociais aqui. E no terceiro tempo a gente dá ouvido, dá voz a você que está assistindo o terceiro tempo. É só você colocar a hashtag 3tempo e aí você dá a sua opinião. A minha pergunta é o seguinte, você acha que foi falha do Thiago Volpe ou você acha que o juizão aí caindo atrapalhou? Diz aí pra mim que a gente lê aqui no terceiro tempo. Eu, como fui goleiro, eu acho que esse lance tinha que ser bola ao ar depois. Nada a ver com o árbitro. Tirou a atenção do Daniel Alves e do goleiro. Não tem nada a ver, não. Não tem nada Bola a ver ao com o ar. árbitro, não. Bola ao ar. Bola ao ar. Bola ao ar é balão, pô. Não, e isso aí também é uma falha, essa primeira bola, porque o defensor de frente para a bola também não Quer ver? perdeu uma Olha bola só a dessa. recuperação do número 10. Se ele quisesse dar um carrinho ali, antecipando, a bola bateria nele, ó. Aí ele parou. Parou antes, quando viu que o rapaz estava engatilhado para bater a bola. Leão, mas falando sério, durante o programa, são 2 horas, até 8 da noite, depois temos a NBA, tem um lance emblemático do futebol internacional que o senhor vai dar uma aula, como um grande goleiro que foi, agora estou falando sério. Sim. Você foi um dos maiores goleiros do mundo. Obrigado. E tem um lance que só você para tirar dúvida. Mas mais tarde vamos fazer aqui um suspense. Ok. Ô, Danilo, você desliga o celular para você prestar atenção no programa? Não, que eu estava tentando lembrar o nome do menino que entrou no segundo tempo. Que é a terceira partida dele no profissional. E é o que estava em cima do raciocínio do Willian, que é o que Dias. Não é não. Que é o que disputa a bola aí com é o Rony que disputa a bola, não sei, mas enfim. Não é ele, não. Não é o Rony, só foi substituído, mas esse garoto É o Eric. que disputa a bola é O um jogador que Vitinho. entrou no segundo tempo, que é o terceiro jogo dele no profissional, que aí é o que eu falei da origem da jogada. O Santos bate a bola e aí não é ele que tem que estar ali nessa jogada. Ou você tem um zagueiro nessa jogada, ou é o Daniel Alves, que é o lateral do jogo. E o lateral Daniel Alves é o 10 que vocês estão falando. Acha... Então aí, ó, é um jogo. O Gabriel Sara, pronto. Como é que é o nome? Gabriel Sara. Gabriel Sala. É. Então, não é o Gabriel Sala que tem que estar nessa jogada. Quem tem que estar nessa jogada é um zagueiro do lado, ou o Arboleda ou o Bruno, mas se você pegar a origem do lance, que é o Santos dando chutão, olha o time do São Paulo como é que está desorganizado no sistema defensivo. Escuta, jogadores internacionais. Eu sei que eu estou sendo chato, mas o árbitro tinha direito de, não bola ao ar, mas de anular o lance porque ele atrapalhou ali a visão. Óbvio Foi um que... corpo estranho no chão. Não, óbvio que não. Ele não fez mais nada do que a obrigação, levantar rapidinho para não ficar com vergonha, mas não atrapalhou em absolutamente nada. Muito boa defesa essa daí do goleiro, hein? Reflexo, estava atualizado o reflexo ali. É o Santos, está na seleção. Não sei. Ele foi convocado agora, goleiro Tite Santos, convocou. 29 anos, goleiro do Atlético Paranaense. Nome da ajuda. Bom goleiro, muito bom Ele goleiro. aprendeu a jogar com o pé também. Porque você e o Marcos... Você acabou de falar. Você ainda Você deu viu? com o pé. Você viu o que você fez? Você secou o rapaz Porque lá. você e o Marcos foram dois goleiros Mas goleiro monumentais, mas vocês não eram bons do pé. Meu amigo, o goleiro tem que jogar com a mão, não com o pé. Com o pé quem tem que jogar é o Denilson. Ainda mais numa época, né, Leão? Lógico. Na época não tinha essa Sabe por quê? necessidade, não. Porque a gente jogava a bola com a mão onde queria. Agora ele não sabe fazer isso. Agora tem que tá na aprender. moda essa história aí do goleiro ter que jogar com o pé também. É. Eu queria... Não tem nada que jogar com o pé. Pé, para o goleiro, é quando você se sente com uma dificuldade muito grande, é um recurso que você usa. É a mesma coisa que trocar a mão. É um recurso. Mais nada. Não precisa saber jogar, não. Tá vendo? Agora, Aprenda, Milton. Denilson. Hã? Você viu o que ele falou? Ouvi atentamente. E você fala que o goleiro Mas do Santos, o Vanderlei, saiu porque não sabe jogar com o pé. A primeira obrigação do goleiro, lógico, é jogar com as mãos, né? Isso é Lógico. fato, né, Leão? Isso é fato, Sim. é a primeira obrigação. O Luxemburgo disse isso aí uma vez. Falando, o goleiro tem que saber jogar com as mãos, não com os pés. Mas aí tem essa necessidade que o Leão falou, de repente, de um zagueiro ser pressionado. Claro. E você tem que recuar a bola pro goleiro. Então o goleiro tem que ter, no mínimo, uma noção de um domínio de um Mas passe. também com simplicidade. Né? Lógico. Não fazer gracinha, querer passar a bola, E fazer driblar, e lançamento. cortar atacante. Aí não, dá zebra sim. mesmo. Aí dá zebra, não tem Olha, o jeito. campeonato... Agora, ô Milton, Oi. eu queria voltar na história que o Denilson levantou ali, na questão que ele levantou, da falha, possível falha do Daniel Alves. Eu queria saber se de Daniel fato Alves? foi a Não, é que eu disse. Não. Aí eu gosto. É que é Quando uma dois, falha. quando dois já tem a opinião diferente. Na minha Vamos opinião, é uma debater falha isso, de. então. Desculpa, foi o caminho de 3 minutos. Tá desorientado até agora. Faltou a balada, foi o tempo de eu descer pra trocar a roupa Menos e entrar 3 no ar. minutos, olha, um Menos minuto de e 3 meio. minutos, a gente tava vendo o jogo lá todo mundo.
Eu parei pra cumprimentar o Edilson aqui, de repente eu chego aqui, eu vou tomar um frango, falei, mas, pô, 0x0 o jogo, né? Aí eu não tenho, eu não vi a origem do lance, eu só vejo... A origem do lance é o goleiro, dá o chutão, o zagueiro... Olha, tá toda errada. E por que a Arboleda lá não faz a cobertura? Ele que tinha que estar ali fazendo a cobertura. Você não acha que não deveria passar pelo Daniel Alves? Oi? Não deveria passar pelo Daniel Alves? Não, mas é que o que eu quero dizer, Edilson, é que assim... Deixa eu te falar. Foi um escanteio o que originou, o Daniel tá lá no meio de campo, o zagueiro tá lá na área, originou um escanteio, o goleiro Thiago saiu, pegou ela com a mão, e aí deu o chutão, aí você entende. Porque como é uma bola parada, vai um lateral para um rebote, vai um zagueiro para dentro da... Aí você começa a entender. E normalmente fica o meio de campo para fazer o segundo homem ali. 2 homens para um atacante do time adversário. Se o lance é esse, aí eu retiro que eu tô falando que eu tô errado. Porque aí eu tô errado. Agora, se de verdade, vocês podem me ajudar. Se o lance foi um lance de jogada ofensiva e pegar na mão do goleiro, o que os caras estão fazendo lá na frente? Nós temos que falar do Atlético Paranaense que ganhou o jogo, teve um ano maravilhoso, um ano espetacular. Bilton, deixa eu falar. Esse lance aí, eu acho que depende muito. Porque o Leão, como foi treinador aqui, e o William também sabe aqui, que geralmente quando o goleiro ou o zagueiro ou qualquer um bate uma bola, quem disputa geralmente essa bola são os zagueiros, jogadores mais altos, né? O Daniel Alves, por estar no final do jogo, provavelmente ele devia estar um pouco já lá na frente para, de repente, a segunda bola. E deixar o cara... Agora, eu acho que o zagueiro de frente para a bola, deixar aquela bola ter passado e o outro não ter feito a cobertura, eu acho que é aí que vem a falha. E depois a falha do goleiro. É muito relativo esse lance. Quando a gente assiste no vídeo daqui, que é uma sucessão de falhas, sempre termina em erro no final do jogo. Em gol. O São Paulo, louco para ganhar o jogo, ficou mal colocado. Na hora que recuperaram a bola, bateram para frente rápido, deu zebra. O São Paulo tá amarelando, gente, porque foram 2 derrotas, perderam pro Fluminense em casa né? E perderam hoje pro Atlético Paranaense, que já fez uma campanha espetacular. A derrota hoje foi normal, pro Fluminense não. Amarela esse time. Mas assim, o Edilson quando ele falou aqui que o empate já seria um resultado ruim, ele tem razão. Porque o jogo de quinta-feira contra o Fluminense foi vexatório. O que o São Paulo jogou, e o Fernando Diniz falou que foi um dos jogos, ou o jogo o pior jogo sob o comando do Fernando Diniz, o São Paulo não conseguiu criar nada contra o Fluminense. O São Paulo, com 30 minutos do segundo tempo, a torcida do São Paulo estava gritando olê. Porque o Fluminense ficou 6 minutos tocando a bola para um lado e para o outro. Então, a vergonha do São Paulo jogar da forma que jogou no meio de semana. Hoje acontece, a falha acontece, uma falha de marcação, um erro do Volpi, que vem sendo um dos melhores jogadores do São Paulo nessa nova fase do São Paulo, se pode dizer assim, isso acontece. E o Atlético ainda é melhor do que o Fluminense. E também. O Atlético ainda é melhor do que o Fluminense. Mas, assim, são 2 jogos perdendo em casa, que teoricamente você teria que somar pontos dentro de casa para você permanecer lutando por uma vaga na Libertadores. E aí o Leão falou, psicologicamente abala. Apesar de você não ter mudado na classificação, continuar em quinto, mas daqui a emocionalmente pouco você fica abalado. Você vê que está começando a dar as coisas erradas sem querer. Você viu que no lance anterior, o goleiro do Atlético solta uma bola boba ali que deveria ser dele, sobrou, o Beck foi aliviou, deu na canela do jogador de São Paulo e a bola passou reto, quase aconteceu o gol. Aí não, quase, né? Como quase não faz gol, ele não fez. Mas aí resolveu o problema. Ô Leão, você que sabe tudo de goleiro. Esse goleiro do São Paulo, de 0 a 10, ele começou tão mal, ele pulava e não pegava nada. Ultimamente está pegando muito. De 0 a 10, qual é a nota que você dá para ele? Eu acho o seguinte, um goleiro que tem a pretensão de ser reconhecido como grande, joga num time grande. O time do São Paulo é muito grande, então ele tem que estar acima do normal. Ele não pode ser bom. Bom nós sabemos que ele é. Ele precisa ser ótimo, entendeu? Eu acho que se ele continuar bom como ele estava, ele poderá ser ótimo no ano que vem, né? E quando acontece uma falha dessa, volta quase tudo que ele prosperou, volta atrás, por um erro que é possível em qualquer goleiro. Temos que torcer para o São Paulo melhorar, porque ajuda o seu próprio goleiro. Agora, ele tem bastante qualidade, sim. Agora eu vou colocar uma lenha nessa fogueira pro Capita dar a opinião dele, porque é o seguinte, a gente está aqui falando que o São Paulo precisava mostrar serviço para o seu torcedor, já tinha perdido essa semana em casa, perdeu de novo, e o Atlético Paranaense, que, vamos colocar assim, está de férias no Brasileirão, porque já tem a sua vaga assegurada na Libertadores, ganhou a Copa do Brasil. Olha na arquibancada ali embaixo, tem ninguém. E ainda assim subiu uma posição, está ali dentro do G7, que ele mesmo abriu o G7,
Ou seja, não precisava de nada disso e ainda assim ganhou do São Paulo, na casa do São Paulo. O Atlético Paranaense vive um ano muito bom, né? Vem um planejamento sendo bem feito, ganhou a Copa do Brasil com muito mérito. E aí os jogadores estão muito confiantes, né? Tem muita tranquilidade para poder terminar o ano jogando de uma forma... Quando a gente fala sem pretensão, mas o jogo pelo jogo, então aqui sem pressão leve. Porque o atleta gosta de jogar. Sim. O jogo é a melhor coisa que tem. Quando você ainda tem menos peso nas suas costas, é melhor ainda. Você vai lá, de fato, com responsabilidade, mas também para se divertir. Sim. E eles estão conseguindo fazer isso com muita maestria. Sem a pressão, às vezes, flui melhor do que pressionado. Com certeza. Né? Leão, o que muda no São Paulo para a temporada do ano que vem? Tem que mudar tudo. Ele falou que o bom é jogar se divertindo, né? Faz tempo que o São Paulo se diverte, né? Essa é a primeira coisa. Para o próximo ano, eles sabem melhor que nós o que tem que fazer. Por quê? Porque eles vêm gastando, vêm contratando e não conseguem. Contrataram antes uma garotada, não deu. Contrataram estrelas que não estão brilhando, porque todos os jogadores estrelas que vieram, você vê que hoje houve uma substituição de uma das estrelas do ano passado, que foi maravilhosamente bem, o Hernani, né? Ele entrou faltando 4 minutos de jogo. Isso aí é desagradável, né? Mas é o que tem. Eles sabem onde é que está apertando a chuteira, o dirigente sabe onde que o erro está, só que precisa ter coragem para consertar. E a verdade, Capetinha, Denilson também, que eu sei que você quer participar. Outro Capetinha também. Opa! Olha que defesa. A verdade é que, por enquanto, ainda não mexeu na tabela, tá? Continua em 5º lugar. Mas se continuar assim, daqui a pouco não sustenta. E está a apenas 3 pontos do último colocado do G7. O São Paulo começou esse 2019 com um discurso de ser campeão do Campeonato Brasileiro. E está correndo risco agora de nem se classificar para a Libertadores. A tabela é importante, né? Mas eu acho que o mais importante mesmo é a maneira que o time vem jogando, né? Se comportando dentro de campo. O São Paulo perdeu mal pro Palmeiras, aquele jogo lá no Allianz Parque, perdeu. Aí depois saiu para jogar contra a Chapecoense. Joga na Vila contra o Santos. Depois saiu para jogar contra a Chapecoense e ganhou de 3-0. Aí meio que escondeu, né? Aí veio jogar contra o Fluminense, perdeu. E hoje perdeu de novo. Tipo a princípio, o próximo jogo é mais difícil do que esse. É mais difícil do que Sim, esse. muito mais. O que a gente percebe, Vila. o que dá para perceber, Lari, é que o Fernando Diniz está tendo dificuldade de escalar esse time. E os medalhões, que são jogadores mais velhos, que poderia estar chamando a responsabilidade que escolheram nesse momento, o Fernando Diniz. Além de eles escolheram o Fernando Diniz, porque eu acho que o Fernando Diniz é um bom treinador, entendeu? Só que o Fernando Diniz, ele é melhor quando ele possa se montar o time, trazer jogadores do perfil que ele gosta de jogar. Então o Fernando Diniz tem dificuldade, porque ele tem que botar... Imagine você ter o Hernanes, que é uma estrela do São Paulo, no banco. Aí você contrata o Pablo, que voltou de contusão e que você tem que botar para jogar. Aí você tem o Pato, também, que foi... cadê o Pato? Os cofres do São Paulo também, aí tá ali a pressão que é pro treinador ter esses caras no elenco em uma condições que não é boa hoje, que eles não estão jogando esse futebol todo, mas tem que botar para jogar. Você não esqueceu o Daniel, que quer jogar no meio do campo, não na lateral, né? Ainda tem